Você por um acaso conhece a música Mr. Brownstone do Guns N' Roses? Caso você não conheça, é uma das músicas mais legais do primeiro álbum da banda, Appetite for Destruction. Mas o que pouca gente sabe é o significado da expressão Mr. Brownstone e o que essa música de fato representou na carreira da banda. E não foi algo muito bom não, viu? Se você gosta e conhece bem a carreira do Guns N' Roses, deve saber que ela não se limita somente às músicas tocadas nas rádios, como Sweet Child O' Mine ou November Rain. Que são algumas das músicas com letras mais românticas falando de uma forma geral sobre relacionamentos ou mesmo términos de relacionamentos, até porque o Axl gostava bastante de falar sobre isso também. Porém, o teor lírico da discografia da banda não se resume somente a esse tipo de letra, pois além de outros temas como a guerra e suas consequências na música Civil War, há letras em que eles retratam também bastante de suas experiências pessoais, e quem conhece pelo menos um pouco da história do Guns sabe que estes caras não foram lá grandes exemplos de bons moços do rock and roll. Não à toa eles foram considerados por muito tempo a banda mais perigosa do mundo, devido às polêmicas envolvendo tretas, problemas nos shows nas cidades em que eles passavam e principalmente o uso de substâncias ilícitas. E a maior parte dessas tretas e polêmicas giravam em torno da figura de Axl Rose. A propósito, ele poderia ganhar facilmente o troféu de campeão em tretas do rock. Parabéns, Axl Rose, você merece. Mas, ao que tudo indica, pelo menos os membros remanescentes aí da formação original da banda, o Slash, o Duff e o Axl, estão bem mais de boa em relação a todas essas polêmicas e principalmente em relação ao uso de narcóticos. E é lógico, isso depois de várias idas e vindas às clínicas de reabilitação e também os caras já estão bem velhinhos, não dá mais pra ficar brincando com essas coisas, né? Então já faz um tempo aí que eles têm levado um estilo de vida um pouco mais saudável, ou pelo menos não tão destrutivo como antigamente, mas pra vocês terem uma ideia das consequências da vida louca que os caras tiveram aí no auge, o Slash com apenas 35 anos de idade teve que colocar um marca-passo em seu coração devido ao abuso com álcool e também com heroína, que a propósito aparentemente era a droga favorita aí da banda. Entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, que inclusive foi marcado aí por ser a época dos excessos por artistas e bandas do rock e também da música pop, eu diria que o Guns N' Roses e o Motley Crue foram as duas bandas que mais levaram a sério a trilogia aí do sexo, drogas e rock and roll. Quem assistiu o filme The Dirt, que conta a história do Motley Crue, deve saber muito bem do que eu estou falando. Se por acaso você não assistiu, tem ele lá na Netflix. Dizem que tem umas mentirinhas nesse filme, mas vale a pena assistir. Mas voltando ao Guns, o que exatamente a música Mr. Brownstone tem a ver com tudo isso? Bom, primeiro que Mr. Brownstone não é exatamente o nome de uma pessoa, como aparenta ser, né, Sr. Brownstone, mas sim uma expressão usada lá nos Estados Unidos para o narcótico heroína, pelo que eu pesquisei. E a letra dessa música meio que relata o vício dos integrantes da banda, ou melhor, de não conseguirem largar este vício. Tanto é que no refrão da música diz o seguinte: nós estivemos dançando com Mr. Brownstone. Ele esteve batendo, ele não vai me deixar em paz. Ou seja, de uma forma mais metafórica, este trecho da letra está retratando a dificuldade que o viciado tem em largar a substância. E aí depois vem a outra parte que é bem explícito, bem na cara mesmo, em que diz o seguinte: eu costumava usar um pouco, mas o pouco não adiantava, então um pouco foi se tornando mais e mais. Ou seja, conforme o viciado vai usando, o efeito vai diminuindo, né? Então ele acaba sentindo a necessidade de aumentar a dose para continuar sentindo o barato da substância. E lógico que isso não ocorre só com a heroína, mas praticamente quase todos os tipos de narcóticos. E na verdade não só com substâncias ilícitas, mas também o álcool, viu? Isso quando a pessoa chega ao ponto de virar um alcoólatra. Bom, mas em relação à letra da música, eu não vou ficar fazendo uma análise completa dela aqui, até porque as partes que mais interessavam realmente para fazer o vídeo eram essas, né, que falava de uma forma mais direta sobre o vício. O restante basicamente é contando a rotina deles, né, entre a vida de rockstar, os shows e o uso da heroína. E antes de eu continuar, já põe aí nos comentários, você já conhecia essa música do Guns N' Roses e sabia também do que falava a letra? E já aproveita e dá aquele like se você tá curtindo o vídeo até agora, isso me ajuda muito aqui no canal. Mas agora a gente vai para uma parte um pouco mais séria, um pouco mais informativa do vídeo. Vou até pedir para você ter um pouco mais de paciência, que vai ter uma explicação um pouco mais técnica, porque agora eu vou falar o que ocorre no cérebro de uma pessoa que fica viciada em qualquer tipo de substância química, inclusive até mesmo no álcool. Você que gosta de ficar entornando caneco aí direto, se você eu prestava atenção. Bom, na verdade isso ocorre devido a uma região aqui no cérebro chamado de sistema de recompensas,
que é a parte do cérebro que faz você ter motivação através da liberação de dopamina, que também é conhecido como hormônio da busca por novidade. Então, quando ocorre uma grande quantidade de liberação desse hormônio no seu cérebro, isso faz com que você tenha motivação e energia suficiente para buscar algo que o seu sistema de recompensa entende que vai te trazer algum benefício. Só que tem um detalhe, esse sistema age de acordo com seus hábitos e comportamentos. Se você costuma ter comportamentos nocivos do tipo beber até cair, se entupir com fast food ou até mesmo o uso de substâncias ilícitas, seu cérebro vai entender que isso é algo benéfico para você. Olha só que louco isso, né? Mas este sistema de recompensas, ele é falho mesmo, ele não tem muito juízo de valor, como deu para você perceber. Por outro lado, se você for o tipo de pessoa que costuma ter comportamentos saudáveis, do tipo praticar exercícios físicos, se alimentar bem, ler livros, aí seu sistema de recompensas ficará mais propenso a liberar dopamina para te dar motivação para coisas desse tipo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo mais detalhadamente sobre a motivação, sistema de recompensas. Vou deixar ele aqui no card, se você tiver interesse, depois você assiste. E em relação ao vício, o que acontece? Por que é tão difícil do dependente químico largar? Bom, primeiro por uma questão de hábitos e comportamentos, como eu já falei aqui no vídeo. Inclusive, o vício ele não deixa de ser um hábito, segundo alguns psicólogos e neurocientistas. E também tem uma explicação fisiológica. Geralmente, o uso de substâncias químicas em excesso e por muito tempo acabam diminuindo a quantidade de receptores de dopamina no cérebro. Como assim? Todo hormônio que é produzido no organismo precisa de uma quantidade específica de receptores para ele se conectar e assim causar o efeito esperado. E a dopamina tem os receptores específicos dela, então conforme vai aumentando a demanda de dopamina, a tendência é que vá aumentando também a quantidade de receptores. Porém, o que acontece é que as dorgas, são o que os neurocientistas costumam chamar de substâncias altamente dopaminérgicas. E o que isso quer dizer exatamente? Essas substâncias causam uma liberação de dopamina tão alta no cérebro que acaba causando um efeito reverso. Ao invés de aumentar essa quantidade de receptores, elas acabam fazendo diminuir. Então, se não tem uma quantidade de receptores necessários para a demanda de dopamina que foi liberada, o efeito acaba sendo menor. E se o efeito vai diminuindo, logicamente que o viciado tende a aumentar a dose para ele continuar sentindo o barato que ele sentia antes. Ufa, eu sei que é meio chato essa explicação, eu tentei ser o mais didático possível. Mas se por um acaso você quiser ter um entendimento melhor do assunto, dá uma pesquisada nesse cara aqui. O nome dele é Esra Indelanogari. Ele é psicólogo e neurocientista, é um cara muito fera, ele fala bastante desses assuntos, de dopamina, sistema de recompensas, vícios e tudo que envolve. Mas voltando ao assunto aí dos narcóticos, não é à toa que o viciado vive a vida inteira lutando contra os vícios. Pelo menos a maioria. Para vocês terem uma ideia, uma vez eles fizeram uma experiência aí com ratos de laboratório, E o que eles fizeram? Eles pegaram esses ratos e fizeram eles ficarem viciados naquela farinha, que vocês sabem muito bem qual que eu tô falando, Aquela branquinha, pura e tal. E, gente, eu tenho que falar dessa forma devido às políticas do YouTube, tá? Pra não ter problemas por aqui. Então, o que aconteceu? Depois que eles viciaram os ratos, eles pegaram os ratos e deixaram eles sem contato com a substância por aproximadamente 2 anos. Obviamente que os que sobreviveram, Porque, se eu não me engano, o rato vive no máximo uns 3 anos. Então, tipo assim, após esses 2 anos aí sem contato lá com o narcótico, o normal seria que os ratos tivessem se livrado do vício. Até porque 2 anos para o rato, sei lá, é como se fosse 40, 50 anos para um humano. Mas aí o que aconteceu? Eles pegaram esses ratos que sobreviveram, colocaram de volta numa gaiola, e de um lado da gaiola colocaram a farinha lá que eles já conheciam bem, e do outro colocaram uma comida que eles gostam, e colocaram eles com fome ainda, hein? E adivinha só o que aconteceu, os ratos foram direto para a farinha. Então, só para vocês terem uma ideia do poder que essas substâncias têm sobre o cérebro. E tudo bem que o estudo foi feito com ratos, mas através dos protocolos deles lá, eles conseguem analisar se o efeito causado no cérebro do rato é o mesmo efeito causado no cérebro de um ser humano. E no caso do Guns, os problemas não pararam só no vício não, eles tiveram problemas também com o seu antigo baterista Steve Nadler, após a sua demissão da banda. Olha só que loucura, ele acabou processando o Axl porque, segundo ele, a banda foi a responsável por ele ter se viciado em heroína, mas na verdade falam que isso daí era mentira dele, porque dizem que ele já era viciado mesmo antes de entrar na banda. A grande verdade é que ele tava puto porque foi mandado embora e queria qualquer motivo pra botar no dos caras, E o mais curioso foi o motivo dele ter sido demitido da banda. Segundo os caras, ele já estava tão viciado em heroína e álcool que isso já estava começando a influenciar nas gravações de estúdio e também nos shows. Então, por causa disso é que eles mandaram ele embora. Ou seja, foi um bando de nóia demitindo um outro nóia que não conseguia se livrar do vício. É irônico, no mínimo, Mas também podemos interpretar de outra forma. Vamos dizer que os outros caras da banda conseguiam conciliar o vício em heroína com as atividades da banda, já ele não conseguia, então por isso ele acabou sendo demitido. Mais ou menos isso. E outra curiosidade desse caso aí nos tribunais é que em uma das sessões desse julgamento, o Axl Rose teve que explicar do que falava exatamente a letra de Mr. Brownstone. E ele disse que realmente era da dificuldade que eles tinham de largar o vício em heroína. Mas ele também foi além e disse que Mr. Brownstone não seria somente
a heroína, mas também qualquer outra coisa que pudesse deixar uma pessoa viciada, segundo as palavras dele na época, até mesmo a televisão. Hoje em dia é mais ou menos como se fosse o vício em Netflix ou redes sociais, algo do tipo. Mas então é isso, galera. Se por um acaso vocês conhecem alguém que infelizmente esteja passando por esse problema de dependência química, eu sei que não é fácil dar conselho para uma pessoa dessas, mas pelo menos tenta alertar das consequências, né, que eu falei aqui no vídeo, e além das consequências na vida social também, né? Ou se for o caso, até compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E é claro, né, o melhor caminho para você não cair numa roubada dessas é procurar sempre estar cultivando bons hábitos. Isso é uma forma de você meio que ensinar o seu cérebro, ou melhor, o seu sistema de recompensas, para o que ele tem que direcionar a sua motivação. Então se cuidem, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou aí do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações. Fico por aqui, um abraço e espero te ver no próximo vídeo.